Olá pessoal, bom dia. Bom, o tema deste vídeo aqui é o seguinte: prova ou expiação? Então olha, veja, como sempre eu procuro dar algumas dicas assim para aquelas pessoas que estão interessadas. Então olha, a recomendação minha para quem, principalmente para quem é jovem, é que aquele jovem, né, aquela pessoa procure se espiritualizar, né? Tá certo? Porque a vida da gente quem consegue viver mesmo, né, passados 50 anos, né? A pessoa vai observar que ela vai passar por uma série de situações, e geralmente aquelas situações mais difíceis, né? Tá certo? Então, olha, se a pessoa quiser desfrutar de alguma coisa na velhice, né, precisa começar a trabalhar isso agora quando é jovem. Então, dependendo da idade, se ainda está jovem, 17, 18 anos e tal, né? Meio que na adolescência, então a pessoa ainda tem condição de virar o jogo, né? Se conseguir, porque às vezes a vida da pessoa também, eu entendo isso porque a minha vida foi muito difícil, né? Então, se a pessoa conseguir, porque às vezes a pessoa está encontrando dificuldades pessoais e familiares também, né? Tá certo? Então a pessoa não consegue se libertar dos problemas que a pessoa tem pessoais e dentro de casa, junto com a família, né? Tá? Mas a vida da gente normalmente é constituída por fases, né? Então a pessoa pode superar isso ao longo do tempo, às vezes com muita dificuldade, né? Tá certo? Então, principalmente para você que é jovem, eu recomendo se espiritualizar, né? Tá certo? Tá? Então eu vou, aqui nesse bate-papo aqui, tá? Eu vou falar algumas coisas, né? Então, olha, é como eu disse, dependendo da idade que a pessoa se encontra, ainda dá para virar o jogo, né? Para melhor, né? Tá certo? Se a pessoa se esforçar muito, né? Pode ser que a pessoa consiga melhorar, né? Tá certo? Porque é uma questão pessoal e familiar, né? Tá certo? Então, olha, então observe bem, né? Eu sempre falo alguma coisa sobre mim ou sobre alguém, né? Tá certo? Então, olha, a vivência nas dificuldades da vida elimina aquela visão ingênua de querer ajudar os outros e ser santo e querer ir para o céu, né? Tá certo? Então, olha, a vivência prática na vida da gente, né? A vivência prática nas dificuldades, ela elimina aquela visão ingênua que muita gente tem, tá certo? De querer ser bonzinho e tudo mais, tá certo? Eu tenho vídeos, eu tenho acho que 2 ou 3 vídeos com o seguinte tema: exemplos de amor ao próximo. Então essa questão de ajudar os outros, ela é complexa e requer cuidados, tá certo? A pessoa pode inclusive arrumar uma interprisão, ou seja, arrumar uma sarna para se coçar, né? Nessa ideia de querer ajudar os outros assim, sem critério, de qualquer maneira, tá certo? Então olha, que nem eu falei aqui, ó, a pessoa vivendo na prática as dificuldades da vida, então isso elimina aquela visão ingênua que a pessoa tem, né? Tá certo? Então olha, o ideal é a pessoa ajudar os outros, mas de maneira anônima, né? Tá certo? Então veja bem, olha, como espírito encarnado que nós somos, né, então a gente tem muitos anseios, muitas perspectivas na vida e tem muitos sonhos a serem realizados. Então olha, agora com o passar do tempo você vai vivenciando a vida na prática e o que você vai se deparar com puxação de tapete, com sacanagens diversas, né? Tá certo? E a pessoa tem que lidar com essa questão de não ficar revoltado, nem com rancores, né, nem com rebeldias, e é muito difícil isso, tá certo? Agora, se você está próximo da vida espiritual, né, você vai ter um pouco mais de condição de lidar com essas questões todas, né? Tá certo? Então, olha, porque a pessoa vai, às vezes é muito comum você pegar pessoas que ficam detonadas, né? Tá certo? E que nem o meu caso, eu passei por todo tipo de barbaridade na vida. Mas isso é bom para você sair daquela ingenuidade do que é a vida neste mundo aqui, né? Tá certo? A pessoa cai na real e vê que o mundo é cruel mesmo, né? Tá certo? Agora é difícil você lidar que nem eu falei, com a questão da revolta, disso tudo aí e tal. Porque, que nem no meu caso, como eu comecei a perceber a vida espiritual ainda muito jovem, mesmo assim é difícil a gente lidar, porque a condição nossa, a referência nossa é o plano físico, o plano material. A gente está encarnado
né? Então a gente quer ter uma coisa, quer ter outra, quer ter namorada, quer ter uma série de anseios, né? Tá certo? E é difícil a gente lidar com isso, tá certo? Sem ficar revoltado, né? E esse é o ponto-chave disso tudo, né? Tá certo? Então, agora se você vai se espiritualizando, aquilo ali, não é, veja, espiritualizar-se não é você procurar uma religião. O pessoal tem esse livre-arbítrio para poder procurar uma religião, mas espiritualizar-se é você procurar, veja, na internet tem muita coisa, você ler, ver vídeos e procurar se modificar, porque o mais difícil é a pessoa procurar se harmonizar, né? Tá certo? Isso é o mais difícil, tá certo? Porque tem gente que frequenta a religião, mas aquelas coisas que são ditas lá na religião dela entram no ouvido e saem no outro, então aquilo não está tendo efeito nenhum para ela. Tá certo? Ao passo que às vezes a pessoa que lê livros espiritualistas em casa, vê vídeos, a pessoa está se transformando, né? Procurando se transformar para melhor, né? Tá certo? Nas suas dificuldades da vida, né? Tá certo? Agora, que nem eu falei assim, a gente como na condição de encarnados, nossa, assim, de espíritos encarnados, a gente está aqui, é o plano de referência nosso. E não tem como você não ter, a não ser que o cara for um robô, né? De você não querer ter uma namorada, não querer ter um emprego bom, fazer faculdade, comer bem, tá certo? Se alimentar bem, ter dinheiro, ter um carro, ter uma casa própria. Veja, o nosso plano de referência é esse. Agora, quando você vê os outros tirarem isso de você, assim, por cachorrada, por sacanagem, é muito difícil você lidar com isso sem ficar, sem ficar revoltado, né? É muito difícil. Agora, se você é uma pessoa bem espiritualizada, tem fundamentos bons, assim, principalmente se você vive a vida espiritual, você dá um jeito de lidar com aquilo. É muito difícil. Tá certo? Então não é uma questão da gente ser bonzinho, que nem alguns mentores passam, né? E não ficar revoltado. Então a gente tem que ter, tem que lidar com isso, mas, né? A gente tem que procurar evoluir em cima de tudo isso daí, assim, mas com criticidade, né? Tá certo? Sem ser ingênuo, né? Tá certo? Porque essas dificuldades vão trazendo a gente para a realidade do que é esse mundo aqui, né? Que é um mundo cruel mesmo, né? Tá certo? Sem aquela visão tola, né? Ingênua de ser bonzinho e tal. Veja, a gente não tem como fugir dessa contingência nossa aqui, do dia a dia, das dificuldades do dia a dia. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso de maneira madura, tá certo? Tá certo? Sem ser otário, nem ingênuo, né? Tá certo? Então, olha, então a vida da gente, que nem eu costumo dizer aí, não é só comer, beber e dormir, né? Tá certo? A gente tem uma série de anseios, né? Tá certo? Então às vezes a pessoa, veja bem, olha, a pessoa não desfrutou nada, que nem eu desfrutei muito pouquinho, né? E sofreu a maior parte do tempo. Agora, isso teve um lado bom, porque a pessoa quando ela está muito à vontade na vida, curte tudo, e tem dinheiro, e passeia, fica muito à vontade, a pessoa se distancia da vida espiritual, normalmente. Quando a pessoa tem tudo materialmente, também tem esse lado, tá certo? Agora, que nem no meu caso, foi ao contrário. Como eu não tive condições de desfrutar a vida material, isso me levou para a vida espiritual, tá certo? Tem esse lado positivo. Tá, então a pessoa geralmente com dificuldades financeiras, orçamentárias e problemáticas assim a vida toda, aquilo vai te levando mais para o lado da vida espiritual. Então você vai vivendo a vida material mais próximo sempre da vida espiritual ali, tá certo? Observando as coisas da vida espiritual e tal, né? Ao lado, que nem eu falei assim, daquelas pessoas que tem facilidades de adquirir as coisas, tem dinheiro, tem conforto, a pessoa vai viver mais a vida material. Normalmente, muito difícil. Só se a pessoa for muito evoluída espiritualmente para poder estar antenada, falar, não, eu tenho tudo isso daqui, mas vou ficar próximo da vida espiritual, é muito difícil. Tá certo? Normalmente as pessoas quando tem muito dinheiro, tem conforto, a pessoa distancia da vida espiritual, vai viver mais a vida material. Tá certo? Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou prosseguir no outro, porque esses vídeos são de curta duração, né? Tá certo? Bom dia!